importância do ateliê é porque ele fica na Vila Guilmar, né? A vila onde eu cresci e que onde os meus avós moram há mais de 30 anos. Passei uma boa parte da minha adolescência na Vila Guilmar e acompanhei o crescimento e o desenvolvimento da própria vila. Em 2012, eu já conheci o grafite, já trabalhava, já pintava nas ruas. Eu tive uma necessidade de ter um espaço de produção. Eu acabei alugando uma garagem que fica na rua que os meus avós moram. Depois de 2 anos, eu fui viajar para uma residência. Quando eu cheguei de viagem, ele falou, ó, seu ateliê já era, vai ter que desmontar, e a gente se desfez de tudo isso. Aí foi meio que um baque, né? Falei, como assim? Ninguém me avisou nada. Mas aí ele falou, vem cá que eu separei algumas coisas para você, né? E aí quando ele abre a garagem dele, tá o meu ateliê todo montado lá dentro. Então foi uma surpresa muito bacana, que inclusive é o espaço que eu tô até hoje. Eu acho importante a gente começar falando da transição do trabalho do Gaff, do figurativo para o abstrato. Porque eu acho que ali tem uma condição da imagem. Ele está pensando que a pintura tem a potência de desaparecer com a figura mesmo, aquela coisa que dá estrutura, que dá corpo para aquela vestimenta. O processo das folhas, eu fui para folhas maiores, e das folhas maiores eu acabei pegando lambe-lambe e papel de outdoor. E aí esse estudo em cima desse processo grande fez com que eu fosse para um outro suporte maior ainda, que são os ferros. Então eu senti que essa naturalidade que tem desse próprio suporte, até mesmo essa efemeridade, né, ela sumiria. E foi aonde lembramos dos ferros que eu trabalhei em Portugal e que já era um conceito que eu estava trazendo naquela época. Pegar um suporte e imitar a fita. A fita ela é de plástico, ela tem efemeridade, mas eu estava trabalhando no ferro, então ela tinha aquela dureza, ela tinha aquela dobra e que o olho enganava o espectador. Veio a ideia de trabalhar uma chapa que pudesse imitar o próprio papel. E aí foi onde eu fiz a primeira pesquisa, numa chapa pequena, e foi onde começou esse estudo em cima desse material, que até então era um material desconhecido, perto do papel, porque aí eu tinha que estudar um outro tipo de tinta, uma forma de como eu ia conseguir a mesma textura que eu consigo no papel, num ferro, que é totalmente diferente, que aí é onde entrava mais uma pesquisa de técnica de pintura novamente, só que mais solta, né? Que o resultado tá se desdobrando ainda, né? E é isso que instiga a continuar esses desafios, né, que o material nos proporciona, esse desconhecido. Primeiro você olha o mundo, depois você interpreta o que você está olhando. É nesse momento da interpretação que a obra do Gaff acontece. E é por isso que tem um jogo de aparências na exposição. A gente procurou destacar esse jogo de aparências. Então, como eu comentei, a primeira obra, uma das primeiras obras que a gente vê, que são 2 placas de metal suspensa, elas fazem um movimento como se fossem papéis que estão suspensos e a própria tensão do papel que o mantém esticado, por assim dizer. A primeira coisa que a primeira vista dessa exposição é uma telha que reflete esse laranja por baixo dela, pela própria condição da iluminação do espaço expositivo, e você também tem o lado de uma chapa de metal que está pintada. É através das sensações urbanas, então, que a pessoa que visita a exposição Soluções Duradouras vai perceber que a cidade está toda representada. Na residência eu trabalhei com aço imitando o plástico, então ele tem a dobra, ele tem as ranhuras do plástico, e aí eu consegui imitar isso no ferro, trabalhando com o aço e o ferro imitando o próprio papel,
que aí ele tem aquela durabilidade que o papel não tem, mas que tem aquela potência visual do papel, que é aquela dobra, que é aquela coisa solta que eu não conseguiria ter no papel dentro de uma caixa com moldura. E é onde que veio o ferro com essas dobras presas com esses ganchos, dando essa leveza, mas ao mesmo tempo é um material muito pesado e é uma dobra que ela não se desfaz. E era essa a minha intenção nessa série nova, de manter essa dobra, de manter aquele vestígio que normalmente o papel com o tempo poderia assumir. Acho que a cidade é o centro da discussão do Guilherme, esse fluxo constante que a forma. E a própria cidade, essa trama que vai se montando um pouco arbitrariamente, um pouco controlada, está dentro do trabalho nessa transição entre pintar aquela imagem, aquela pessoa que já virou figurino para a cidade, que já virou um aparelho urbano mesmo, porque Hungria é quase um ponto de ônibus, sabe? Ele é uma função, ele precisa, é necessário para a cidade conseguir continuar a existir. E ao mesmo tempo ele é uma pessoa, né? O que um ponto de ônibus não tem essa capacidade. Então, esse movimento de vida às coisas, eu acho que é uma discussão central no trabalho do Guilherme. Acaba sendo um DNA, né? Porque por muito tempo nesse caos, nesse trânsito que a gente, dessa correria, desse movimento que eu tenho feito parte, acaba refletindo automaticamente na produção, né? Então, esse caos todo ele é transferido na produção.